Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolher em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que Marcos não traz explicações, nenhum evangelista traz nenhuma explicação porque Jesus escolheu esses 12. Não diz por quê, simplesmente disse porque ele quis. E que coisa maravilhosa. Jesus não chama nenhum dos discípulos para se tornarem apóstolos por suas qualidades próprias, pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, pelo fato de terem sido já instruídos por algum judeu erudito, por algum fariseu, por algum doutor da lei. Não. Outro fato interessante, Jesus chama na execução do seu trabalho diário. Simão e André, assim como Tiago e João, eram pescadores e estavam no dia a dia de suas atividades. Mateus, Levi, era coletor de impostos. E, enfim, os outros todos, dentro da sua atividade, Jesus simplesmente quis esses aqui. E aqui já encerra qualquer especulação por que foi esse ou aquele o escolhido, o chamado. Porque Deus quis, pronto. Porque Jesus quis. Então não tem mais explicação. Não tem a gente querer ir atrás. Ah, chamou Pedro porque era líder. Chamou Tiago porque... Não, porque Jesus quis. Deus quis e quando Ele quer, acabou. Outro ponto interessantíssimo. Jesus subiu e enviou-los a pregar com a autoridade de expulsar os demônios. Ou seja, Jesus quis chamar esses aqui, forma-os, unge-os, envia-os e dá autoridade a eles para expulsar todo o demônio, todo o mal. Nesse expulsar o demônio, nós sabemos que o demônio, ele é o tentador, foi por conta dele que entrou o pecado no mundo, os nossos primeiros pais caíram e entrou o primeiro pecado no mundo. E todo o mal que existe no universo, na humanidade toda, é por conta do demônio. É graças a ele, a esse anjo que era anjo antes, que se torna decaído, se torna anjo do mal, e ele tenta a humanidade. Mas Jesus dá aqui autoridade sobre ele. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, são ungidos por Senhor para expulsar todo o mal, porque todo o mal é consequência do demônio.
Então a pregação de Jesus, essa unção que ele dá, é interessante. A primeira coisa que vem, então Jesus designou 12 para que ficassem com ele, para serem formados, e para enviá-los a pregar com autoridade. Essa autoridade, inclusive, expulsar demônio. Ou seja, o primeiro chamado dos apóstolos é para anunciar o reino de Deus. É para anunciar a boa nova, para anunciar o evangelho. E nesse anúncio, Jesus os envia com autoridade sobre todo o mal. E quem são os apóstolos hoje? São os bispos, é a igreja. Aqui nesse texto é claro o desejo de Jesus de fundar uma igreja. E fundar uma igreja sobre um dos apóstolos. No caso aqui, chamou Simão, a quem deu o nome de Pedro. Sim, é esse Jesus diz: Simão, tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Ou seja, é do desejo de Jesus a fundação de uma igreja que nasça comunitária, não é uma igreja individual, não é como comunidade, e comunidade em unidade, e unidade com a pedra fundamental, a quem Jesus quis constituir a igreja, o Papa. Por isso que jamais nós podemos nos rebelar contra o Papa. Ainda que possamos ter alguma ideia diferente do pensamento do Papa, isso é até possível, porque Deus nos dá a liberdade de pensar, mas jamais sermos seus opositores, jamais sermos aqueles que vão dividir a igreja, que vão difamar a igreja, que vão falar mal do bispo, falar mal do Papa, porque estaremos indo contra uma instituição de Jesus. E esse Jesus, São Paulo fala claramente lá na carta aos Efésios, no capítulo 5, em que Jesus, ele é a cabeça da igreja. Sim, a igreja foi fundada por ele, sobre os apóstolos, sobre Pedro, sobre Simão, se torna Pedro, sobre o Papa. Mas a fundação é de Jesus Cristo. E a igreja é assistida pelo Espírito Santo. Foi a grande promessa que Jesus fez em nome do Pai. Quando eu for, eu vos enviarei um outro paráclito, um outro defensor, um outro advogado, e ficará convosco todo o tempo, até a minha volta. Promessa de Jesus, e que ele a cumpre lá em Pentecostes. Portanto, a igreja, ela é divina e ela é humana, porque ela é fixada, ela é fundada sobre a rocha, sobre Simão, que é a rocha. Hoje, sobre o Papa atual, Francisco. Por isso que jamais nós podemos ser opositores do Papa. Nós estaremos nos opondo à igreja fundada por Jesus Cristo. Estaremos nos opondo ao próprio Jesus. Nosso papel é simplesmente como fazemos todos os dias: orar pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, por todo o clero no mundo inteiro, esses homens que dedicam suas vidas para o anúncio do Evangelho, para o anúncio do Reino de Deus. Façamos também esse compromisso de nunca mais sermos opositores do Papa, sermos opositores da Igreja, ainda que não concordemos, ainda que pensemos diferente, mas deixemos tudo sobre a responsabilidade da Igreja, de Deus, e nunca queiramos ser mais do que o Papa, ser mais do que o Bispo, ser mais do que Jesus. Façamos esse compromisso de humildade, de submissão. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.